Irmão, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Lucas, capítulo 6, versículo 41. É uma passagem muito conhecida, mas é muito importante. Refletirmos sobre ela. Olha o que Jesus disse. Porque vocês reparam no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão ou irmã: deixa-me tirar o cisco do teu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? E importa, tirei primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão ou irmã. Olha isso, meus irmãos e irmãs. Que palavra desafiadora. Na verdade, Jesus está chamando a nossa atenção para nós paramos de julgar as outras pessoas, paramos de nos escandalizar músculos, atitudes e os pecados dos outros. Olhamos para nossa própria vida e no dia a dia, a gente, na verdade, muitas vezes a gente se descuida da nossa vida, que a gente fica cuidando da vida dos outros, apontando erro, condenando, muitas vezes revela o nosso egoísmo que nos leva a ver nos outros todo tempo defeito, inclusive
aumentando esse defeito. Tem observar que nós também temos nossos próprios erros. E muitas vezes são maiores que os dos outros. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque o Senhor Jesus Cristo, ele dizia: prova essa atitude. Ele chama essas pessoas de hipócritas. E eu tenho certeza que você e eu não gostaria de ser chamado assim, não é mesmo? Então, se você tem agido dessa maneira, se parece que os erros dos outros ele te chama mais do que os seus próprios pecados. Ora, de você rever, é hora de você rever suas atitudes, porque na maioria das vezes a gente é severo demais com os erros dos outros e a gente pega leve com os outros. Não são assim. Chegamos os defeitos dos outros muito rápido que eu pedi para você comentar aqui para mim sobre alguma pessoa que você conhece, talvez o seu próprio cônjuge, os seus filhos, próprios cônjuges, os seus filhos, pessoas da igreja, você vai apontar os defeitos de cada um. Mas se eu perguntar para você quais são os 5 maiores defeitos de você, vai pensar bastante. Talvez você vai ter dificuldade de encontrá-los, porque estamos acostumados a ver os erros dos outros e caluniar e falar mal daquela pessoa. Então Deus condena esse tipo de atitude. A pessoa que conta mentira, faz fofoca, faz falso
juramento. Então, vamos tomar cuidado, porque eu creio que ela começa lá do fundo do nosso coração. E o próprio Cristo disse que a nossa boca fala do que está cheio o coração. Então fique muito atento às suas palavras. Aquilo que você tem comentado sobre os outros, às vezes você comenta sobre alguém para seu amigo ou amiga, ou sua amiga. A pessoa que está ao seu lado, simplesmente porque você quer mostrar a sua espiritualidade. Você quer mostrar o quanto você está acima da outra. E você diz aí, eu jamais faria aquilo. Olha o que aquela pessoa fez. Que que absurdo. Aquela pessoa conhece a palavra e é uma pessoa de Deus que vai na igreja. Como é que ela pode fazer aquilo? Irmão, eu já tive experiência própria quando eu joguei alguém. Muitas vezes Deus permitiu que eu caísse naquele mesmo erro. Às vezes a gente fala mal de alguém e parece que o inimigo pega aquelas palavras, ele tenta nossa vida. Então fique muito atento, tá? Bom, tome cuidado com tudo aquilo que você fala, porque aquilo que você fala veio direto do o seu coração. E às vezes o seu coração já está se tornando o coração egoísta. Às vezes você já está se tomando um religioso, um jogador, assim como aqueles hipócritas da época de Jesus Cristo, que ficava só apontando o dedo, sendo que eles faziam coisas piores, e é por isso que Jesus Cristo disse: você fica olhando os cinco, você fica olhando os cisco, aquela coisinha
pequena na vida do seu irmão ou da sua irmã. Olhe, porque às vezes deixa uma viga no seu olho. Existe algo bem maior que você tem no seu coração, na sua vida, e você não está enxergando. Essa trave está se tomando cego espiritualmente. Então, meus irmãos e irmãs, a primeira coisa que devemos fazer é tirar a trave dos nossos olhos, buscar corrigir a nossa vida e depois nós vamos corrigir a vida do irmão e da irmã. Depois nós vamos buscar ajudá-la, ajudando-lo. Não adianta também só apontar o erro. Antes, vamos fazer algo para mudar aquela situação. Então, quando alguém falar mal dela, você vai dizer: ô irmão ou irmã, vamos orar por ela ou por ele. Vamos orar por ela ou por ele. Quando alguém fizer uma fofoca, pergunte à pessoa: você tem certeza disso? Será que é isto? Você ouviu de outro alguém? Sabe, a Bíblia diz que o amor, ele cobre multidão de pecado, e muitas vezes nós somos aqueles propagadores do pecados. As pessoas ficam contando uma fofoca e nós passamos para frente. Mas quando você tem um amor no seu coração, você corta o mal pela raiz. Você para de divulgar aquela maldade. Então, meus irmãos e irmãs, vamos buscar o amor de Deus. Pedir que o Senhor nos ajude a não julgarmos mais a seus paciente, até mesmo, porque tudo existe porque os psicólogos já comprovaram que todo adulto ele reage de acordo
com que ele viveu na infância. Muitas vezes tudo existe um porquê. Se uma pessoa não tem um bom comportamento, temos que buscar entender a fonte, o que está o que está causando aquilo ali. E quando você tem realmente o desejo de ajudar, aí você consegue refletir, você consegue aconselhar da forma correta e você busca realmente ajudar. Amém? A Bíblia diz, Gálatas, capítulo 6, verso 1, que se nós que somos espirituais, vimos um irmão ou irmã caindo em tentação, devemos socorrer, não apontar o dedo, porque nós também estamos sujeitos a cair nos mesmos erros. E no versículo seguinte, ele diz: carregarem os fardos pesados um dos outros, e assim vocês estão cumprindo a lei de Cristo. Amém? Sabe o que significa que Jesus carregou os nossos fardos? Ele se colocou no nosso lugar. Ele não apontou o dedo, não julgou, ele não julgou pedra, mas ele estendeu a mão e nos devemos fazer o mesmo. Carregar os fardos pesados uns dos outros para cumprirmos a lei de Cristo, que é o amor. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Glorioso seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Glória, glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Toda a honra e toda a glória do Senhor para o Senhor. É preciso que eu diminua e que o Senhor cresça em espírito e em verdade, porque Ele realmente, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Todo-Poderoso. Agindo Ele, não há quem possa impedir o agir de Deus. Quando Deus quer fazer, quando Deus quer agir, não tem aquele nem aquela que vai impedir o agir de Deus. O agir de Deus é lindo, maravilhoso. Deus é verdadeiro, Deus é vivo.
Deus está em mim, Deus está em vocês, meus amigos, em vocês, minha amiga, em vocês, meu irmão, minha irmã. Deus vive, e Deus fala e Ele vive. Aleluia, glória a Deus. Amém e amém.